JoJo's Bizarre Adventure é uma das maiores franquias dos animes e mangás que existem atualmente, justamente por conta da sua diversificação e principalmente da sua criatividade. Hirohiko Araki se destaca muito quando a gente fala de outros mangakás que são até mais conhecidos do que ele, mas isso não impede a obra de ter os seus erros, e isso é normal, galera. Não existe nada perfeito nesse mundo, toda obra vai ter algum errinho aqui ou outro ali. Mas uma coisa que é muito triste em Jojo é que eu já vi pessoas falando de pequenos erros que dá pra gente passar um pano, dá pra gente relevar, e nunca vi ninguém falar do principal erro de Jojo's Bizarre Adventure. Erro esse que muitas pessoas apontam em outras franquias, mas não na obra do Titio Araki. E é justamente sobre esse erro que eu falarei no vídeo de hoje. Me acompanha, senta aí e relaxa pra você ver qual que é o principal erro de Jojo's Bizarre Adventure. E aí, gangsta, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. Não deve ser uma surpresa pra você que acompanha o canal regularmente de que eu, além de youtuber, também sou um escritor. E justamente por isso eu sempre tendo a olhar as coisas de um ponto de vista narrativo. E é o que eu sempre tento trazer aqui pra vocês. Algumas dicas de como deixar a sua obra mais bem harmonizada de forma narrativa, por assim dizer. Então eu só quero deixar claro aqui nesse começo de vídeo que é justamente sobre erros narrativos que eu falarei nesse vídeo. Eu não vou falar de erro de desenho, não vou falar de furo de roteiro, nem nada disso, mas sim erros que prejudicam a narrativa de Jojo por conta de contradições na própria narrativa, entende? Isso aí é só para vocês entenderem o que eu vou explicar daqui pra frente. Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. O mundo dos mangás e animes está repleto de poderes muito apelões. E isso é uma coisa que eu acho que não tem como escapar. Se você tá falando de um shonen, logicamente você tá falando de porradaria e principalmente de apelação. Se a gente for citar o exemplo de Dragon Ball, eu acho que você vai entender exatamente do que eu tô falando. Explosões, rajadas de energia e várias coisas que às vezes você não entende. E para piorar, no caso de Dragon Ball, a cada arco tem que ser dado uma nova transformação para os seus protagonistas poderem derrotar o vilão. E aí, no próximo arco, o processo se repete. Algo que não acontece com JoJo's Bizarre Adventure, não é? Na verdade, acontece sim. E isso é uma coisa que acontece desde o começo da obra. Uma coisa que eu já reparei que muito JoJo fã esquece é que o personagem mais forte que já passou em JoJo's Bizarre Adventure veio lá na parte 2. E hoje a gente tá na parte 9 e ainda assim não teve nenhum vilão capaz de superar os poderes daquele vilão da parte 2. Uai, Bruxarage, mas como assim? Do que você tá falando? Se tem um inimigo tão poderoso, como que ele foi na segunda parte? A gente já tá na 9ª parte e ainda não tem ninguém mais forte do que ele. Pois é, galera, eu tô falando justamente do Cars, que se tornou a forma de vida definitiva. Ele já era um vampiro antes, então a única fraqueza dele era o Sol ou o Ramon, que é a energia solar. Então, como ele foi derrotado depois que ele se tornou a forma de vida perfeita e ficou literalmente imortal? Ele foi derrotado por puro artifício de roteiro, e o que me deixa até um pouco chateado é que ele foi derrotado de forma quase que alívio cômico. E ele é o vilão mais poderoso que a gente já viu na franquia inteira. Então aqui a gente já vê uma constante que se repete, desde a parte 2 até, eu posso dizer pra vocês, na parte 5, que é o roteiro sempre favorecendo o protagonista. No caso do Joseph, você pode até usar aquela desculpinha ótima que todo JoJo fã arruma quando você vai lá e vai falar pra ele um erro que Jojo tem. Tem bizarro no nome. Ah, beleza, tem bizarro no nome, então o vulcão entra em erupção, manda a pedra lá pro espaço, e quando o cara vai fugir, o braço do mano que tinha sido arrancado há meia hora atrás também vem de um jeito que gruda na garganta do cara, distrai ele de pedras que estão sendo arremessadas e levam ele para fora da terra. Caraca, beleza, tem bizarro no nome, ok. Realmente perdi no argumento agora. Mas então vamos continuar. Na parte 3 de Jojo, a gente tem Dio Brando voltando. Algo também que é uma grande inconsistência, mas que eu não vou falar sobre isso aqui. E quando o Dio volta, ele também traz consigo os stands, a nova forma de poder de JoJo's Bizarre Adventure. E é um poder muito criativo, cara. É um dos poderes mais criativos do universo dos animes, se você me permite dizer. E o poder do Dio é parar o tempo. Um poder muito apelão. E como se não bastasse parar o tempo, ele consegue parar o tempo por 5 segundos, o que é uma parada muito cabulosa. Por 5 segundos, apenas ele consegue se movimentar.
Ele pode fazer o que ele quiser, com o que ele quiser, e você só vai sentir os efeitos depois, se ele fizer alguma coisa com você. E qual que é a grande forma de derrotar o inimigo, você me pergunta? Bom, simples. O protagonista também tem o mesmo poder de parar o tempo que o vilão. Sinceramente, é bem broxante, cara, é bem broxante. Porque desde o começo a gente já vê que o Jotaro é muito badass, é muito foda, é muito poderoso. E ainda por cima, você sabe que ele vai enfrentar o Dio, que também já era isso tudo na parte 1. Então, o que será que você vai esperar do Dio agora na parte 3? Que ele seja mais poderoso, que ele seja mais poderoso do que o protagonista, porque é justamente isso que o Dio era lá na parte 1. Ele pode sim ter tomado um pau pro Jonathan, mas foi porque o Jonathan foi se desenvolvendo ao longo da primeira parte. Isso não acontece na parte 3. O Jotaro não descobre que ele para o tempo em uma luta com algum inimigo no caminho que foi muito difícil para ele, isso fez ele evoluir, ou então ele não ficou tão rápido a ponto de parecer que ele para o tempo, de tanto que ele treinou o stand dele durante esses 50 dias até chegar no Egito. Não, ele simplesmente não mudou nada desde o momento que ele apareceu no primeiro capítulo até o momento que termina a parte 3. Mas aí, de repente, lá na luta contra o Dio, o cara começa a se movimentar no tempo parado e descobre que ele consegue parar o tempo por 2 segundos. Na parte 5 de Jojo, a gente acompanha o Giorno Giovanna tentando chegar ao topo, a ascensão dele como chefe da maior organização mafiosa da Itália. Só que para isso ele precisa derrotar o atual chefe, o Diavolo, ou Doppio, se você preferir. E ele precisa acabar com a raça desse sujeito. O problema é que esse sujeito tem um poder que é tão apelão, mas tão apelão, que ele chega até a ser subestimado pelos fãs, inclusive por mim, porque eles não entendem muito bem qual que é o conceito daquele poder. Esse poder é tão apelão, mas tão apelão, que normalmente, naturalmente, o Giorno não conseguiria derrotar esse poder, não conseguiria enfrentar esse vilão tão poderoso que é o Diavolo. E aí, qual que é o artifício que o roteiro decide colocar aqui para que o Giorno consiga vencer essa luta? A flecha Hacking, uma flecha stand que nunca foi mencionada até o breve momento em Jojo's Bizarre Adventure, e aí de repente, pá, essa flecha aqui pode te deixar mais poderoso do que qualquer um. Se você se fura com ela, se você for digno, seu stand vai se tornar o maior stand já visto por todos nesse planeta todo. E aí, o camarada Diavolo, beleza, já tinha um stand muito poderoso, né, cara? O que você pensa? Pô, eu vou tentar acabar com esses malandros aqui pra eles não pegar essa flecha, porque aí dessa forma não tem como ninguém me derrotar, eu vou continuar sendo mais brabo. Não, o cara simplesmente fica igual um idiota correndo atrás de uma flecha que ele nem precisava, porque o stand dele já era forte pra um caramba. E aí, ao invés dele tentar matar os manos de uma vez pra acabar com isso, ele fica igual um imbecil correndo atrás da flecha, para ele não conseguir pegar a flecha, o Giorno pegar e só aí ele lutar contra o Diavolo, porque um detalhe muito crucial que não ocorreu na parte 2 e nem na 3, nesse caso aqui da parte 5, o Giorno em momento algum enfrenta o vilão principal dele, ele não luta contra o vilão principal. Na parte 2, antes do Cars evoluir, o Joseph chega a lutar com ele. Na parte 3, mesmo o Jotaro ainda, entre muitas aspas, descobrindo que ele sabe parar o tempo, ele ainda estava lutando contra o Dio. Ele lutou contra o Dio fora do mundo parado muita vez ao longo dessa luta final dos dois. Aqui na parte 5 isso não acontece em momento nenhum. Eles não têm nenhum embate. De tão forte que o poder do vilão é, o protagonista precisou não só de um negócio para ele conseguir ficar pau a pau com o inimigo, mas ainda por cima ele precisou ser impedido de lutar contra o inimigo final, cara. Porque senão ele ia morrer. Simples assim. Então aqui a gente já vê uma constante em Jojo que pra mim é sim o pior problema da franquia, que é o Araki não sabe balancear poderes. Simples assim, o Araki não sabe balancear poderes. Você pode virar pra mim e falar, mas Bruxo Araki, você tá pegando muito pesado com o Titio Araki, não faz com o homem não. O homem é velho, não vai aguentar o coração dele, se ele ver seu vídeo aqui, vai infartar. Irmão, o cara não sabe. A gente fala mal de Dragon Ball porque o Akira sai colocando rajada, explosão, piriripororô e cada hora é um cabelo de cor diferente. Em Jojo é a mesma coisa, só que a única diferença é que não tem rajada e explosão. Na parte 4 tem, mas enfim, o que acontece em Jojo é uma série, uma constante de o vilão é muito poderoso para o protagonista derrotar, então agora eu tenho que arrumar uma cagada no roteiro para o protagonista vencer, senão não vai dar certo.
E aí você pode me falar, ah não, mas isso aí é que é legal em Jojo, meu parceiro. Não, não é isso daí que é legal em Jojo. Você vai me desculpar, mas isso aí é o que deixa Jojo ruim, na minha opinião. O que é legal em Jojo é justamente quando tu vê lá na parte 4, por exemplo, os caras se virando pra saber quem que é o vilão. É uma investigação que os caras fazem. É os caras tendo que correr atrás do vilão, literalmente tendo que perseguir ele, impedir ele de fazer bosta. Aí tem a luta, o cara luta com todo mundo. Ele pode derrotar um ou outro com facilidade? Pode. Você pode achar que o cara vai vencer e matar todo mundo? Pode. Ele pode até conseguir vencer várias vezes? Pode. Mas no final ele toma no rabo, porque ele vai enfrentar os protagonistas tudo junto e todo mundo vai macetar ele na porrada e acabou. E não tem nenhum artifício de roteiro para que isso aconteça. Acontece naturalmente. Na parte 1, isso também acontece. Só que aí acontece ao contrário. É tipo o que eu ia mencionar na parte 4 também, que acontece ao contrário. Que a gente tem um vilão que não é muito forte. Ele tá pau a pau com o protagonista, porém tem outro camarada lá que é muito forte comparado a ele, que é um coadjuvante. No caso, né, o Jotaro era muito mais forte do que o Kira. Então, pra ter mais parte, né, pra não acabar na primeira luta, o Araki simplesmente inventa do Kira cortar a mão dele e ativar o Shihachi Attack, e o Josuke simplesmente cura a mão dele, só que em vez dele curar o Kira na mão, ele cura a mão no Kira. E sim, ele poderia ter curado o Kira na mão e trazer ele de volta ali e eles terem derrotado ele, mas não é isso que acontece, porque o show tem que continuar, né? A gente tem que desenhar, tem que fazer mais capítulo, a mãozinha sai, igual a mãozinha da Wandinha indo atrás do Kira pela cidade, os caras não conseguem chegar nele e aí pronto, tem mais história pra continuar. Depois disso, já que o cara seria derrotado de novo facilmente, ele ganha mais um poder que é capaz de explodir o tempo e voltar 1 hora atrás, ou um dia, dependendo, né? Ele que escolhe aí quantas horas que ele quer voltar. E esse poder é ativado quando alguém descobre a identidade dele. Se descobrirem que ele não é Kosako Kawajiri, que na verdade ele é Yoshikage Kira, pum, explode, volta 1 hora. Na parte 1, o vilão já tinha sido derrotado, ele já tinha perdido pro herói. Mas aí, na verdade, não, ele não tinha, porque sobrou a cabeça dele, que foi armazenada dentro de um vidro, e aí ele conseguiu roubar o corpo do protagonista, e depois ele volta, depois de cento e não sei quantos anos, pra enfrentar de novo a linhagem dos Joestars. Então, tipo assim, cara, Jojo tem um roteiro quando se trata de poder, quando se trata principalmente de enfrentar vilão e mocinho, que é um roteiro muito fraco. É um roteiro muito fraco. O Araki simplesmente escolhe quem ele quer beneficiar com esse roteiro aí e segue. E cara, isso é muito, mas muito broxante. Porque independente de um cara ser forte ou não, ele vai perder. Independente de um cara ser mais forte do que o vilão, ou o vilão ser mais forte que o protagonista, irmão, vai ganhar quem o Araki quiser. E isso é a pior coisa que pode acontecer numa história. É você não saber balancear os seus poderes. Por quê? Quando você faz isso, é sinal de que você não sabe muito bem o rumo que a sua própria história tá tomando. A menos que você queira criar um Dragon Ball, que justamente o fato de não ter balanceamento de poder é que dá a graça da questão, tá ligado? É que todo mundo gosta de ver explosãozinha e cabelinho pintado. Agora, em Jojo's Bizarre Adventure, não é isso que a galera gosta de ver. E é isso que deixa a obra com uma narrativa fraca, porque toda vez que vai ter uma luta final, você não sabe o que vai acontecer. Algo que não acontece, por exemplo, na parte 6. Porque na parte 6, os protagonistas não conseguiriam vencer o vilão depois que ele evoluiu o stand dele. Aí sim a gente vê um resultado que acontece. Porém, até a evolução do stand do vilão na parte 6 é de forma forçada. É pura forçação de roteiro. Porque se você for parar pra analisar, era sim pra Jolene ter conseguido derrotar o Pucci, ter conseguido derrotar principalmente o White Snake. E aí cai em mais uma coisa que prejudica bastante Jojo, que é aquela porcaria daqueles status de stand que não serve pra bosta nenhuma. Porque se você pegar os status do White Snake e o status do Stone Free, cara, você vai ver que não faz sentido nenhum aquele stand acompanhar a velocidade do Stone Free, aquele stand ter resistência pra aguentar as porradas do Stone Free, e principalmente aquele stand que é um stand de longo alcance, que tem uma habilidade de ilusão, ter habilidades de corpo a corpo tão fortes como stands igual o Stone Free e o Star Platinum. Cara, não faz sentido nenhum.
Porque se você já viu o vídeo aqui no canal onde a gente fala tudo sobre os stands, lá é bem estabelecido que um stand, quando é do tipo porradeiro, quando ele tem um poder muito forte, principalmente em combate, ele é de curto alcance. Não existe nenhum stand de longo alcance que tenha essa habilidade além do porra do White Snake. Então, tipo assim, cara, qual foi, cara? Você tá voltando atrás em coisas que você mesmo estabeleceu como sendo corretas, como sendo verdade, irmão. Isso aí só mostra o quê? Uma falta de conhecimento sobre a sua própria obra. Isso quer dizer que eu tô aqui massacrando o Araki? Não. Isso quer dizer que o Araki tem 2 problemas graves que eu nunca vi ninguém falar. Eu já vi gente fazer mais de 15 vídeos falando que o Araki não tem furo de roteiro ou que o Araki tem furo de roteiro, mas eu nunca vi ninguém virar e falar que o Araki simplesmente não sabe balancear os personagens. O vilão mais forte que o cara fez foi na segunda parte. O Cars poderia peitar qualquer vilão de Jojo, qualquer herói de Jojo, o Cars ia vencer. O Cars ia vencer, cara. Se ele não vencesse, ele não iria morrer. Então ia ser uma luta eterna, tá ligado? E o cara, tipo, não conseguiu depois desenvolver um cara mais poderoso que o Cars, ou digo mais, né, deixa eu reiterar isso aqui, não que ele tivesse que desenvolver algo mais poderoso que o Cars, mas sim que ele não devia colocar um cara tão poderoso como o Cars pra ser derrotado daquela forma. Quer dizer que eu não gosto? Não, mano, eu adoro, eu acho engraçado demais, é uma quebra de expectativa gigante, mas é claramente uma forçação de roteiro. Não adianta, cara. Tem muita gente que acha que não, que realmente faz sentido o Joseph ter derrotado o Cars daquele jeito. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Isso aí é forçação de roteiro, cara. Quanto mais forçação de roteiro uma história tem, mais fraca ela é. E justamente o fato do Araki nunca ter conseguido desenvolver um poder tão apelão como aquele do Cars mostra que o cara simplesmente não sabe balancear. Isso fica nítido em todos esses exemplos que eu citei pra vocês até aqui. Isso fica nítido quando você para pra perceber que os status do stand não muda bosta nenhuma. Porque independente do stand ser rápido, como uma bala, ser rápido como a velocidade do som, ou ter a força de um ser humano, independente, irmão. Se o Araki quiser, ele simplesmente vai dar a vitória pro stand que tem a força do ser humano, tá ligado? Que é o que acontece, por exemplo, no caso lá do White Snake, que não é um stand forte nos status em combate, em velocidade, mas é um stand que petou o Stone Free e ganhou. O maior problema em Jojo, pra mim, não são os furos de roteiro. Cara, isso aí tem toda a obra, galera. Tem toda a obra. Não é só em Jojo, não. Tem toda a obra. É normal, cara. Principalmente uma obra tão grande como Jojo. Jojo é enorme. Não tem como culpar o cara por esquecer uma coisa ou outra, tá ligado? Isso aí faz parte. E mesmo com essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu não quero falar que o Araki não sabe escrever, que o Araki não sabe, sei lá, fazer lutas, ou então que a obra do cara é ruim. Não, ele é uma maior inspiração que eu tenho, cara. É uma das maiores inspirações que eu tenho na minha caminhada como escritor. O que eu tô fazendo é falar pra vocês algo que nenhum JoJoTuber nunca falou, que é: o Araki tem problemas graves, principalmente quando se trata de forçação de roteiro e de balanceamento de poderes. Esse é o intuito do vídeo. Eu tô te mostrando uma coisa que eu nunca vi ninguém trazendo. Não tô aqui querendo falar que eu sou melhor que ele, nem nada disso. Muito pelo contrário. Esse cara me inspira demais e eu tenho o sonho de um dia conhecer ele e falar isso pra ele pessoalmente. Mas não é por isso que eu vou vir aqui e vou falar que a obra do cara é mil maravilhas, que a obra do cara não tem defeito, porque aí eu estaria sendo puxa-saco, estaria sendo falso, estaria mentindo. Esse não é meu objetivo aqui. Eu sempre tento ser o mais transparente possível nesse canal e trazer o meu ponto de vista e uma abordagem de uma forma que dê para vocês aprenderem algo com isso. E esse é o intuito do meu vídeo. E agora a gente cai nas dicas que eu quero dar para vocês que gostam dessa questão de narrativa, que gostam de escrever, para que vocês possam evitar esse tipo de problema nas suas obras. Antes de qualquer coisa, você precisa ter bem estabelecido tudo sobre um determinado personagem. Ah, Brucharati, mas isso depois que eu começar a escrever que eu for pensar? Aí você tá fazendo errado, meu camarada. O que você tem que ter antes de você começar a escrever alguma coisa é uma ficha de personagem. E o que é uma ficha de personagem? Nessa ficha de personagem você vai colocar tudo que é importante sobre aquele personagem.
Vai colocar o nome, vai colocar aniversário, se for importante, o que ele gosta, o que ele não gosta, colocar o poder, colocar qual que é a intenção daquele personagem, vai colocar qual que é a sua intenção como autor da obra com aquele personagem no seu mundo lá, né, naquele universo que você está criando. E por que você vai fazer isso? Justamente para você já ter essas coisas pré-estabelecidas. Isso quer dizer que você tem que seguir à risca aquilo ali? Quer dizer que se você colocar lá que o objetivo do personagem é, sei lá, se tornar um super-herói e ele se tornou um super-herói, então agora você vai tirar esse personagem da sua história? Não é isso que quer dizer. Isso é simplesmente para você conseguir manter seus pés no chão em relação àquilo que você quer passar com esse personagem e principalmente com a sua obra no geral. Se você não fizer isso, vai ficar bem mais difícil depois que você sair desenvolvendo as paradas e esse personagem for peitar alguém, por exemplo, com poder mais forte do que ele e você ter que colocar esse personagem pra vencer, porque o objetivo principal dele depende de vencer esse personagem que claramente ele não venceria se você, que é o escritor, que é a pessoa que tá por trás, não tivesse dado uma força, que é o que acontece nesses casos também que eu mencionei já nesse vídeo. Então o primeiro passo é justamente ter uma ficha de personagem bem estabelecida. O segundo passo é pensar justamente nos poderes que você quer colocar nessa obra. Quer dizer que você não pode colocar poder apelão? Não. Quer dizer simplesmente que você vai se esforçar para que tenha uma continuidade. O que é isso, Brutiarati? Continuidade, cara, é uma sequência. É uma sequência, simples assim. Você não vai começar o primeiro vilão da franquia, da obra, o primeiro super vilão, sendo mais poderoso. Porque se o vilão mais poderoso aparece no início, então o que vai me motivar a continuar lendo essa história sua? O que vai me fazer ver o quanto o seu protagonista vai se desenvolver perante as batalhas, sendo que o primeiro desafio dele já é o maior desafio que ele vai enfrentar. Então ele não tem nada mais pra se desenvolver, uai. Ele já chegou onde ele tinha que estar, ele já é o mais forte, qualquer um que aparecer vai ser facilmente derrotado por ele. Então, continuidade é isso, é você saber exatamente quais são os poderes que tal personagem vai enfrentar e quem vai sair vitorioso. E isso tem que se dar de forma honesta, sincera, transparente, não que pareça que foi um artefato de roteiro para que personagem X ou Y saísse vencedor. Então, continuidade é isso. Se o seu personagem enfrentou alguém que era pareado com ele, o próximo pode ser um pouco mais forte. Se ele enfrentou alguém que era mais fraco, o próximo pode ser quase no mesmo nível, depois no mesmo nível. Aí o seu protagonista vai evoluindo à medida que ele vai enfrentando novos inimigos. Essa é a intenção de todo personagem em uma obra. Ele sempre tem que evoluir conforme a trama vai seguindo. E não a trama já estando completamente estabelecida, ou então não o personagem já estando completamente estabelecido. Isso nunca é bom. Isso é algo que o Araki fez com o Jotaro, não na parte 3, mas ao longo da história do Jotaro. Inclusive, muitas pessoas acham que o Jotaro foi nerfado pelo simples fato de que o Jotaro encontrou outros usuários de stand que eram mais fortes ou no mesmo nível do que ele. Algo que não acontece na parte 3, onde todos os usuários de stand que aparecem eram mais fracos do que ele, já que o Jotaro é, tipo assim, sem flecha hacking, sem evolução de stand, sem nada, o protagonista, né, na verdade, o usuário de stand mais poderoso que Jojo já viu. Quando o Araki decidiu dar mais desenvolvimento para o Jotaro e principalmente mostrar que o Jotaro estava começando a ter dificuldades com inimigos que já sabiam qual é a principal habilidade dele e tal, ele começou a dar esse desenvolvimento de continuidade que eu tô falando para vocês aqui. Então é uma coisa muito boa, mas que também merece ser pensada desde o início. Não quer dizer que você tem que ter isso 100% ali estabelecido, mas sim encaminhadinho, fraga. E talvez o principal desse vídeo todo, que é você ser fiel àquilo que você coloca como sendo verdade na sua narrativa. Tem uma regra em Heróis West Bay que é a seguinte: o Dínamo é o poder mais poderoso que existe, é o poder mais forte, mais potente. Isso não significa que um personagem que tenha o Dínamo seja inderrotável, indestrutível, superior a todos os outros usuários de outros poderes. Isso quer dizer simplesmente que um usuário com o poder do Dínamo é muito poderoso e sempre vai ser. Mas isso não significa que uma feiticeira possa superar um usuário de Dínamo. Afinal, eu também estabeleci que feiticeiras, desde que treinem sua mente e seu espírito, são capazes de fazer qualquer coisa, qualquer feitiço.
Então é isso que eu tô falando, é você ter coisas bem estabelecidas em relação à sua obra, tá ligado? No meu caso, eu citei o exemplo aqui de Herói de Ash Bay, que o Dínamo é o poder mais forte que já existiu, porém, não quer dizer que uma pessoa que tenha o Dínamo não vá perder, ou então que uma feiticeira não possa superar um usuário de Dínamo. Não, isso não quer dizer nada, tá ligado? Simplesmente quer dizer que, em sua forma bruta, o Dínamo é o poder mais forte. Se uma pessoa for esforçada, se uma pessoa treinar bastante o seu poder, pode ser que ela chegue nesse nível. Mas um usuário de Dínamo, simplesmente por ter o Dínamo, já tem o poder mais brutal que existe, o poder mais potente daquele universo. Então é isso que eu tô falando pra você. Você tem que estabelecer algumas regras e se você fizer isso, você tem que ser fiel. Ou então você não estabelece regra nenhuma. Ah, se o cara tem poder de choque e ele for enfrentar o cara com poder de fogo, vai ganhar quem for mais esforçado, quem tiver mais treino, quem tiver mais força bruta. Enfim, cara, aí vai de você. O que eu tô tentando fazer aqui com essas dicas é justamente fazer você perceber que não é tão preto no branco quanto parece quando a gente fala, por exemplo, de animes. Ou, no caso aqui, como a gente fala de Jojo, que o Araki estabeleceu uma caralhada de regra lá na parte 3 e que na própria parte 3 ele quebrou essas regras. Ou então que depois, em outras partes, ele quebrou essas regras, fraga. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque demonstra que você não conhece a sua própria história. Você não sabe exatamente aquilo que você estabeleceu, ou pior ainda, você não é fiel àquilo pelo simples fato de que você pode. Ah, eu falei isso aqui, uma hora quando deixa de ser interessante pra mim, não é mais. Isso aí mostra uma falha grave na sua narrativa, na sua escrita. Então a gente não quer isso. Enfim, gangue, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês devem ter percebido que agora eu tô lançando vídeos maiores. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato. Eu senti que é melhor pra mim trabalhar assim, porque eu consigo me explicar melhor e ainda por cima eu sinto que vocês também conseguem me captar melhor. E talvez isso aí vire um padrão aqui no canal, fraga. Espero que vocês gostem, mas deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Ela sempre vale muito pra mim e eu sempre levo ela em consideração antes de fazer meus vídeos. Então, se você tiver alguma sugestão, basta dizer aí. Alguma crítica também, tamo aí. Um elogio, qualquer coisa, cara. Quiser me xingar também, você coloca aí embaixo aí também, se quiser me xingar. Sempre tô lendo esses comentários aí, porque eu sempre quero saber o que vocês pensam sobre o conteúdo que vocês consumem aqui no canal Bruno Cesar, ou Brutiarati, né, se você preferir. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo, considere compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar. E se esse for o primeiro vídeo do canal que você vê, entre aqui no canal, dá uma olhada nos outros. E se você curtiu o conteúdo que eu produzo, vem fazer parte da Brute Gang, porque assim você me ajuda demais. A gente já tá com 9.700 inscritos no momento que eu gravo esse vídeo, então muito obrigado a cada um de vocês, gangstars, que estão sempre aqui comigo, comentando, compartilhando, deixando seu like aí embaixo e ajudando na divulgação do canal. Obrigado mesmo a cada um de vocês. E eu tenho certeza, gang, que nós vamos bater 10k de inscritos ainda esse ano, 10k de gangstars aqui no canal. Porque quanto mais eu vejo os números positivos aqui do canal, mais eu me esforço pra gravar mais vídeos e sempre tá aqui, cara, interagindo com vocês, tá ligado? Então muito obrigado mesmo por todo esse apoio. Se não fosse vocês, esse canal aqui nem existiria. E é isso, muito obrigado mesmo. Se você ficou até aqui, comenta banana aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!